Bom, a gente vai estar fazendo mais uma correção dos exercícios nessa parte aqui agora das de select, tá? Nesse exemplo aqui, nesse exercício, a gente tem o seguinte anunciado, né? Baseado no esquema HR do Oracle, faça o seguinte comando DQL utilizando o banco de dados relacionais. Selecione o código do departamento, nome do departamento, quantidade de funcionários que trabalham nos determinados departamentos, média de salário ordenado pela média de salários dos departamentos. Então, isso daqui já é o que? Uma parte para a gente poder já montar nosso select. Faço uma select utilizando a função de grupo para cálculo de média salarial e outra fazendo a média salarial manualmente. Então aqui ele vai pedir para você montar duas selects, uma fazendo a média manualmente e a outra fazendo a média manualmente. Uma fazendo com função de grupo, né, que no caso seria o AVG, e outra fazendo manualmente. Lembre-se de considerar que pode ser nulos nos campos salário. Dê apelidos às colunas não legíveis. As não legíveis são aquelas colunas que ficam muito grande aí o nome delas, né? Então, para resolver essa questão, ó, a gente fez aqui, então, duas selects. Select o department ID, department name, a gente está simplesmente chamando aqui de ID name. Um count, correto? Para ele fazer a contagem aí. O AVG, lembrando que o salário ele pode ser nulo caso ele for, então a gente está utilizando o NVL 0. Né? O NVL ele justamente vai tratar se o salário for nulo, ele vai se substituir por zero. E a gente está chamando esse cara aqui de média sal. From departments natural join employees. A gente precisa fazer com que seja feita a ligação dessas duas tabelas justamente porque na tabela departments é que está o department name e na tabela employees é que vai estar a quantidade de funcionários trabalhando naquele departamento. Depois, obviamente, a gente precisa fazer o que? A função de grupo, o group by, né? Ó, department ID, department name, department ID, department name, order by, aí o que eu quero, pelo salário. Tá? Então, eu preciso colocar exatamente como está aqui, ó, no AVG. Então, esse cara aqui seria uma das soluções. Tá? Então, rodando ele aí, ó, eu tenho aí, né, esse resultado. Né? Então, para o departamento 30, por exemplo, eu tenho uma quantidade de 5 funcionários, né, tendo uma média de 2.780 dólares. Para o departamento de TI, eu tenho 4 funcionários, tendo uma média de 4.950 dólares. Ok? Aqui, basicamente, seria a mesma coisa, né? Só que aqui, ó, a gente está fazendo, nesse caso aqui, a média manualmente. Tá? Então, em vez de eu estar utilizando, né, a minha função AVG, a gente está fazendo aqui, ó, um sum depois dividido pelo count. O resultado praticamente é o mesmo, deve ser o mesmo, né? Beleza, o resultado está aqui, ó. Então, ficamos aí com o mesmo resultado para essa consulta aqui, só com essa linha basicamente diferente, ok? Para o exercício 2, a gente tem o que? A gente tem essa parte aqui, ó. Baseado no esquema HR do Oracle, né, faça o comando DQL utilizando em banco de dados relacionais. Selecione o nome e sobrenome dos funcionários como se fosse um único campo. Então a gente vai precisar utilizar a concatenação aqui. O salário do funcionário, as possíveis descrições de cargo, no caso aí de jobs, né, que esses funcionários poderiam ter de acordo com a faixa salarial dos possíveis cargos, de todos os funcionários que iniciam com a letra A e E, em ordem alfabética pelo nome completo. Dê apelido para as colunas não legíveis. Então aqui a gente vai precisar fazer o que? Concatenar, né, ó, select first name, last name, isso daqui é o que está fazendo o que? A concatenação desses campos. E estamos chamando de nome completo. Salary, job title, justamente por quê? Porque é o nome, certo? Do título do que ele tem. E estamos fazendo a ligação das duas tabelas, né?
employees e jobs, tá? Aqui a gente está utilizando o inner join mesmo, certo? Só que aqui a gente está fazendo aquela parte de não fazer igualdade direta. A gente está fazendo a ligação dessas duas tabelas através do between. O próprio exercício aqui ele fala, ó, né, ó, sobrenome dos funcionários como se fosse o único salário dos funcionários, as possíveis descrição de cargos que esses funcionários poderiam ter de acordo com a faixa salarial. Então, para a gente poder fazer essa ligação, a gente está fazendo o que, ó? A gente está fazendo a comparação da faixa salarial. O salary que está na tabela employees, a gente está fazendo o que? Um between entre o mínimo salário e o máximo salário da tabela jobs. Tá, ó. Então, é esse join aqui que está fazendo essa parte, essa amarração. Where substr de e first name de 1,1. O substr ele faz o que? Ele pega uma substring ou uma parte de uma string, né? Nesse caso aqui a gente está pegando simplesmente o primeiro caractere com a quantidade de uma posição. Então a gente está pegando um único caractere, seria somente, por exemplo, essa partezinha aqui, ó, da minha string. E aí ele está comparando essa partezinha da minha string, né, ó, com A ou E, ordenando pelo nome completo. O order by eu consigo colocar ele pelo apelido, né, ó, pelo alias aqui, ó. Por quê? Porque ele é o último statement, a última declaração a ser executada pela select. Então, até aí a select já entende que existe o alias. Executando isso daqui, então, ó, beleza. Eu tenho aí o meu nome completo, né? O salário que o cara tem e mais os possíveis job titles desse meu funcionário. Ó. Através do que? Através do comando between a gente consegue achar isso daqui. Então, pelo salário que ele tem, ele poderia ser todos esses caras aqui, ó. Pelo salário que ela tem aqui, ó, ela poderia ser essas funções aqui, e assim sucessivamente. Bom, no exercício 3, o que ele está falando aqui, ó? Baseado no esquema HR, faça os seguintes comandos DML utilizando o banco de dados relacionais. Selecione a média, o menor, o maior salário e a quantidade de funcionários subordinados a Alexander Ronald, incluindo o próprio salário do Alexander Ronald. Dê os apelidos para as colunas não legíveis. Então aqui, ó, o que a gente está fazendo? Primeira coisa, né, ó, a gente está fazendo um select dentro de um select. Tá? Então vamos começar pela select mais interna aqui. Esse select aqui, o que ele está fazendo? Ele está justamente pegando o salário, né, ó, dos empregados, né, onde o Manager ID seja igual ao que? O Employee ID do Alexander Ronald. O que isso daqui está fazendo? Ele está fazendo, pegando todos os empregados subordinados ao Alexander Ronald. Isso é uma primeira select. A segunda select seria o quê? A segunda select seria o salário, tá? Onde o Employee ID é o próprio Alexander Ronald. No exercício ele não pede, incluindo o próprio salário do Alexander Ronald. Legal. Então aqui, ó, a gente está pegando ele também. Essas duas selects dão resultados retornam queries diferentes. Então a gente está utilizando um union all para isso daí. O resultado desse union all, ó, é uma única tabela, vamos dizer assim. Correto? Aqui eu tenho o que? Salary. E aqui também, ó, salary. Porém, né, como o union respeita os apelidos da primeira select, então ficou como sal1, sal2 e sal3. Tá? Mas seria a mesma coisa. Agora, por que tudo isso daqui? Através do resultado dessa select, olha só o que a gente está fazendo agora. Estamos chamando todo esse resultado
de uma tabela A, ó. Então, from A, correto? Ó. Ó, o meu parênteses abrindo aqui e o meu parênteses fechando ali. Ok? E aí o que a gente está fazendo? Primeiro, o AVG, a média de salários, o salário mínimo, o salário máximo e a quantidade de funcionários subordinados, incluindo o próprio Alexander. Tá? Então, se a gente for fazer um select agora inteiro desse cara aqui, ó, a gente teria todos os funcionários subordinados mais do Alexander Ranaldi, a média de salário é de 5.760. 4.200 seria o mínimo salário, o máximo salário de 9.000 e a quantidade de 5 funcionários. Correto aí? Então, é essa parte aqui ó, que está fazendo isso para mim. Tá? No exercício 4, baseado no esquema HR, né, utilizando o banco de dados relacionados, selecione o código da região, nome da região e a quantidade de países da determinada região das regiões Europa e Ásia. Dê apelido às colunas não legíveis. Então aqui a gente vai precisar fazer o quê? Fazer um select, né, na regions e fazer um natural join com a countries. Poderia se utilizar o inner join também, que funcionaria da mesma forma, mas como as chaves deles são tranquilas de fazerem a ligação, o natural join é o mais fácil. Region ID, region name, da tabela regions, count de asterisco, quantidade de países, a gente está chamando isso daqui de quantidade de países, onde o nome da região seja Europa ou Ásia, ordenado por quê? Por region ID e region name, tá? Então aqui a gente está resolvendo essa consulta dessa forma. É simplesinha, né? A gente na verdade precisa mais de fazer a ligação de regions, por quê? Porque ele precisa mostrar o nome, tá? O nome está realmente na tabela regions, mas a quantidade de países está onde? Está na nossa outra tabela aqui, countries. Correto? Então o resultado seria isso daqui. A Europa, nesse caso, eu tenho quantidade de 6 países. A Ásia, eu tenho quantidade de 6 países. De 8 países na Europa e de 6 países na Ásia. Correto? Por quê? Porque a gente está justamente filtrando por esses nomes aqui. Ó. Tá? Na 5, né? Selecione o nome e sobrenome de funcionários como um único campo. Então aqui mais uma vez é concatenação entre nome e sobrenome. O e-mail concatenado pelo domínio ADVWorks. Então, no e-mail vai ter simplesmente um nome simples que a gente tem lá. A gente vai precisar concatenar com esse cara aqui, ó. Tudo em minúsculo e um e-mail alternativo contendo o nome concatenado com underline. Concatenando o sobrenome, concatenando com o domínio. Então, nesse cara aqui, é um e-mail alternativo, a gente tem um pouco mais sofisticado, né? O nome concatenando com underline, concatenando com o sobrenome. E depois concatenando com o advworks.com. Então, a gente vai ter o first name, underline, last name, underline, arroba e advworks. Chamando de e-mail alternativo tudo em minúsculo. Esse cara aqui a gente vai pegar e vai dar um lower nele, né? Tudo em minúsculo. De todos os funcionários que trabalham no departamento de TI. Sales e Financial. Dê apelidos para colunas não legíveis. Então, para se resolver essa questão, select e first name e last name. Esse cara aqui, ó, já é o que? O nosso nome e sobrenome concatenado. Né, ó. Init-cap é justamente para ele colocar a primeira letra de cada palavra aqui separado pelo espaço em maiúsculo, o resto em minúsculo. Agora o e-mail alternativo aqui, ó. Lower e-mail, aliás, o e-mail Lower e-mail concatenado com advworks.com. O lower é justamente para quê? Para ele transformar tudo em minúsculo que tiver no e-mail. Depois, o lower de first name concatenado com underline, concatenado com
lower e last name. Então vai estar tudo em minúsculo isso. E depois concatenado com a dvworks.com. As é meio alternativo. From employees, da tabela de employees, onde o department ID é igual a IT. Aqui, ó, tem que pegar esses dois outros também, né, ó, Financial e Sales. Só vamos ver qual é o nome que está no departamento mesmo. Select, asterisco, from departments. Como aqui a gente está fazendo uma subselect justamente para pegar pelo nome, então a gente tem que colocar exatamente como está dentro da tabela de departments. Faltou aqui, ó. IT tá certo. Agora tá faltando Sales. Sales tá aqui. Financial tá aqui. Então vamos colocar aqui, consertar para um in, né, ó, vírgula, Sales, vírgula, Financial. Tá? Agora sim. Então aqui a gente vai executar esse select. Opa, o que ele deu aqui? Aqui, ó, essa select ele está me retornando mais de um resultado. Justamente porque, ó, porque o ID aqui, ó, na minha condição where eu tenho mais que um. Só que nesse caso aqui, ele está reclamando de parênteses. Que seria isso daqui, ó. Então, tá faltando um parênteses a ser fechado. Mas mesmo assim, aqui vai me retornar mais um de um resultado, certo? E aqui, se eu for executar ela inteira, ele vai reclamar também. Ó, que aqui ele está me retornando. Então, aqui a gente vai substituir por um in. O in, como ele é um conjunto que ele consegue pegar e ser compatível, beleza. Então, Alexander Ronald, tá? @advworks, o e-mail alternativo é alexander_ronald@advworks, certo? Tudo em minúsculo. E o resto dos outros funcionários também, desses departamentos aqui, ó. Beleza? No 6, selecione o nome e telefone dos funcionários que trabalham no departamento de TI, Public Relation, Sales e Executivo. E caso os 3 primeiros dígitos de telefone sejam 515, deve ser descrito como atendimento região leste. Caso seja 590, região oeste. 650, região norte. E 011, região sul. E caso não seja nenhum deles, todas as regiões. Chamando os campos de atendimento global. Utilize as funções case e decode em selects diferentes. Então aqui a gente vai precisar fazer duas selects, uma utilizando case e outra utilizando decode. Aqui nesse caso ele quer justamente comparar, né, essa parte aqui dos 3 primeiros dígitos, né, do telefone. Para a gente fazer essa comparação, a gente então precisa pegar pedaço da string, tá? Pegando o pedaço da string, a gente tem que utilizar o substring, ou substr, da posição 1, quantidade de caracteres 3. Posição 1, quantidade de caracteres 3. E agora aqui eu vou fazendo o que? Os casos, né? Ó. Caso esse pedaço da string for 515, região leste, 590, região oeste, 650, região norte, e 011, região sul. Se não for nenhum desses, todas as regiões, ó, chamando esse campo aqui de atendimento global, né? Onde, da tabela employees, onde o departamento é igual a IT. Nesse caso aqui, ó, a gente vai ter que fazer a mesma coisa. Ele não é somente IT. É IT, Public Relations, Sales e Executive.
Então, são esses 4 departamentos. Aqui eu vou utilizar o in, certo? E aqui, ó, eu vou estar utilizando o in também, porém para aqueles 4 departamentos, não somente IT. E agora aqui eu preciso colocar em parênteses, né? Então, o primeiro vai ser o IT, o segundo, Public Relation, terceiro, Sales e o outro, Executive. Correto? Dessa forma a gente tem então essa parte aqui do exercício 6 sendo contemplado. Vamos executar esse cara aqui, ó. Beleza, né? 590, região oeste. 011 começando, região sul. Né? Só tinha esses dois. Nesse caso aqui, ó. Ah, 515, região leste, ó. Tá? A gente está aplicando a mesma lógica para cá, ó, para o decode agora. Em vez de utilizar case do mesmo jeito aqui, o decode é um comando um pouco mais resumido, né? Eu não preciso ficar comparando toda vez a mesma coisa, case, case, case. Então aqui, ó, o decode de sub-STR de phone number de 1,3. Se ele for 515, então região leste. Se for 590, região oeste. 650, norte, 011, sul. Se não, o último parâmetro seria aquele nosso else do case, todas as regiões. Tá? E aqui no where, eu vou copiar exatamente como a gente consertou ali, ó, para cá, tá? Só para ficar igual também, né? A intenção seria mostrar a diferença entre o case e o decode, mas eu vou ter os mesmos resultados. Região oeste, 590, né? 590 região oeste, 515 região leste, 011 região sul. 011 região sul. Correto? Então, esse exercício aqui, beleza também. Selecione o nome e sobrenome, salário dos funcionários, o nível de salário sendo eles de 0 a 1000, nível 0, de 1001 a 2000, nível 1. Desculpem, de 0 a 10.000, nível 0, de 10.001 a 20.000, nível 1, de 20.001 a 30.000, nível 2. Mais uma vez, a gente vai utilizar o case também, tá? Nesse caso, o case ele é mais flexível. Por quê? Porque aqui a gente consegue utilizar o between. Tá? Então, case when salary between de 0 a 10.000, nível 0. When salary between de 10.001 a 20.000, nível 1. When salary de 20.001 a 30.000, nível 2. Tá? From employees. Então, dessa forma aqui, ó, a gente consegue fazer com que apareça nível 0, nível 2, nível 1, nível 0. Ó. Então, entre os valores de 0 a 10.000, se o salário estiver entre esse valor, vai ser nível 0. Aqui ele está fazendo então certinho. Tudo bem? Beleza. Nesse outro caso aqui, ó, baseado no esquema HR, né, selecione o código, a descrição do cargo, a quantidade de empregados pertencente àquele cargo. Esse select aqui está bem simplesinho. Então, eu tenho a minha tabela Jobs e eu preciso da tabela Employee justamente para fazer com que seja comparada a quantidade de empregados que tem aquele determinado job. Tá? Então, a gente utilizou aqui o Natural Join também. E, obviamente, vamos precisar da função de grupo, o count, aí, justamente para ele contar quantos funcionários tem aquele determinado job. Tá? Então, aqui, ó, vamos selecionar. Beleza.
Administration Assistant, eu tenho uma pessoa só. Programmer, ó, eu tenho 5 programmers. Account Manager, eu tenho um só, tá? Sales Representative, ó, representante de vendas, eu tenho 31 na minha empresa. Tá? Então, são essas quantidades aqui, ó, que a gente está vendo. Agora aqui, selecione o código do empregado, o nome, sobrenome, cargo, que cargos sejam iguais a Sales Manager e Sales Representative. Aqui também uma select bem tranquila, né? Então, eu tenho o Employee ID, First Name, Last Name, Job ID. É tudo que ele está pedindo aqui, ó. Código, nome, sobrenome, cargo. Que o cargo seja igual a Sales Manager e Sales Representative. Bom, como a gente está fazendo join entre as tabelas Employees e Jobs, a tabela Jobs é que contém a descrição do job realmente. Então, se ela tem a descrição e está no meu front, está relacionado, eu consigo justamente utilizar o nome dos próprios jobs para poder fazer a filtragem, Sales Manager e Sales Representative. Tá? Então, aqui, ó, a gente vai executar esse select. Beleza, apresenta para a gente esse resultado aqui para a gente. Bom, no exercício 10, selecione o nome, sobrenome e descrição do cargo, salário dos funcionários que estejam na mesma faixa de salário de David Austin e Alexander Ronald. Então, a nossa base agora é fazer com que quais funcionários estejam entre os salários do David Austin e o do Alexander Ronald. Para isso, a gente vai utilizar o between, ó, certo? Qual que é a sacada aqui? A sacada é achar, ó, o salário do David Austin através de uma subselect e do Alexander Ronald através de outra subselect. Correto? E depois a minha select seria basicamente a mesma, né? Select first name, last name, job title, salary, from employees, natural join jobs, tá? Justamente só para mostrar aqui o job title, porque é essa tabela que tem esse campo aqui. E o nosso between aqui, ó, vai estar justamente pegando esses dois valores dessa subselect aqui. Se a gente for executar só ela, ó, vai dar 4.800 e 9.000. Então, todos os funcionários que tiverem um salário entre 4.800 e 9.000, essa select tem que trazer para a gente. Tá aqui, ó. Ok? E selecione o código, nome, descrição do departamento, endereço, cidade e províncias onde o país deve ser Brasil. Nesse caso aqui a gente vai precisar de mais tabelas, né, para consultar isso. Então, ó, nome, first name, o ID, né, na verdade o código, first name, department, city, state, province, country name. A gente precisa relacionar com quem? A tabela employees, natural join departments, natural join locations e natural join countries. Poderia ser utilizado o inner join também, a mesma coisa. Porém, se eu tenho ligação simples entre essas tabelas, o natural join é o que é mais fácil para a gente pegar e poder fazer a codificação aqui. Ó. Economiza, né, para a gente codificar. Onde o country name igual a Brasil, que é o que ele pede aqui, ó. Vamos dar a nossa select aqui. O resultado é nada. Ah, mas por que nada? Porque justamente o meu country name eu não tenho igual a Brasil. Se eu for executar agora aqui, ó, sem o meu where, olha os country names que eu tenho. Ó. United States of America, United Kingdom, tá? Esse United States of America, Canada. Então aqui, ó, eu não tenho Brasil. Só que no meu where precisou. Tá? Então é por isso que ele realmente não retorna nada. Mas a minha consulta tá certa. Ok? Então esses daqui foram a correção dos 11 exercícios aí, referente à parte de select.